Faz o L, hein? Faz o L. O L de ladrão. O L de linguiçada no seu rabo. Faz o L aí, meu irmão. Sabe como é que fica se não fizer o L? O L de linguiçada. Fala aí, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Cético Sincero. Não entendi o nome do outro aqui. Igor, Renato, o Corno, Barbosa, Jennifer, Álvares, Kabuki, Eduardo, Lilian Sharon, membro do canal, Lilian, obrigado, o Lilian, Thaís, Cristina, bom, pessoal, Murilo, Reginaldo, Priscila, Bruno e Geiel Silva, Geiel, membros do canal, Newton, impressora do Ciro Gomes. Eita, essa impressora aí já virou outra coisa, né? Outro cético aqui, Akira. Olha, Akira, ET, Elias, TV do Cavalo, Jailson, Gabriel, Elias, já falei, Marus, Danilo, PR Vieira, João Marcos, Cíntia, João aqui também. Bom, pessoal, já vou destrinchar o que vocês estão falando aqui. Primeiro, os recados iniciais. Primeira coisa. Tá vendo esse quadro aqui, ó? Tá aí na tua tela. São as últimas lives aqui do canal, ó. As últimas 5 lives aqui do canal. Reparem que estão todas desmonetizadas. As últimas 5 lives aqui do canal estão todas desmonetizadas. E essa daqui, você já sabe, né? Muito provavelmente também o será. Então, o que eu peço como contrapartida para continuar esse trabalho? Porque você sabe que tempo é dinheiro. E o tempo que a gente disponibiliza para informações e coisas pesadas, a gente mexe com um sistema muito nefasto, muito pesado. Então tem que ter uma contrapartida, tem que ter uma mão lavando a outra. Então o que eu vou pedir para vocês? Ser membro aqui do canal. Tá? Isso aí é o mínimo, né? Na verdade é o mínimo. Porque, na verdade, não é nem pelo dinheiro, porque eles descontam ainda 30%, né? A plataforma aqui. Então, você sendo membro legionário, é menos de R$7 por mês. Eles tirando 30%, quanto é que vem para mim? É praticamente, né, isso por mês, né? Por mês ainda por cima. Então, considerem ser membro aqui do canal. Tá vendo aí? Tudo desmonetizado. Não é fácil não, cara. Não é fácil, vocês entendem? Entende? O que a gente aborda. Fora a bigodagem que dão, né? Porque o nosso algoritmo aqui está todo bloqueado. O canal não chega às pessoas. As pessoas não veem. Nem shorts, que assim, tem canal pequeno, cara, de menos de 1.000 inscritos, que a pessoa faz um short, daqui a pouco tá com 30 mil visualizações em uma semana. Entendeu? Mas o meu canal nem short eles deixam propagar, entendeu? Então, eles tem uma configuração em cima do meu canal, isso é certo, entendeu? Então eu só posso contar com vocês mesmos que descobriram essa ilha perdida no meio do Oceano Pacífico, que é esse canal. Esse canal que é uma ilha perdida no meio do Pacífico que vocês acharam, um oásis. Então se vocês não mostrarem a Rota da Seda, o caminho das Índias, as pessoas não vão achar o canal. Entendeu? Então eu peço essa ajuda para vocês ser membro, porque isso fortalece contra censuras, deixa o canal, digamos assim, uma família mais numerosa, mais forte. E de quebra, também você fazer o que? A divulgação por aí, beleza? A gente conta com isso. E obviamente, deixando o seu like, né? Que aí é uma coisa tão beabá que a gente fica até um pouco sem graça de ficar falando, porque é sempre a mesma coisa. Mas eu acho que não custa, né?
Outro informe. Esse vídeo aqui vai ser uma microsérie, né? Uma microsérie que eu vou fazer em duas partes. Hoje é a primeira parte. Terça-feira, né? Aí, quarta não vou fazer nada. Quarta-feira é dia das crianças, né? Talvez eu faça algum vídeo específico sobre isso. Vou ver aqui. É feriado, né? E quinta-feira eu retorno com a segunda parte. Uma live muito especial, até mais intrincada, mais complexa do que essa daqui hoje. Essa daqui hoje não acho que não tem mistério, né? Mas a de quinta-feira vai ser uma live especial. Porque você vai ter que entender muita coisa. E vai ter uma galerinha que vai ficar bem chateada, né? Sobre esse mesmo assunto, tá? Que a gente vai abordar aqui hoje. Um assunto similar, só vai trocar os bonecos. Quinta-feira. Bom, então é isso. Fica aí anotado aí, beleza? Então começa hoje e vamos terminar na quinta. Tá? É isso. Talvez amanhã eu lance um vídeo sobre mais uma vez, né, a questão das crianças aí. Tá bom? Vamos ver aí se eu faço um vídeo curto sobre a questão das crianças, tá bom? Só fechar a porta, por favor. Não dá não. Agora não dá não. Não dá, agora não dá. Aguenta aí. Celular? Ó. Aí o que acontece? Essa produção tem cada uma. Produção vai todo mundo pro olho da rua. Amanhã mesmo. Cabeças vão rolar. Bom, deixa eu beber aqui um negócio aqui para abrir a minha mente. Ah, sim. Vamos ler comentários aqui primeiro. Favoritei alguns aqui. A Thaís já chega de sola assim, ó. Tão bonitinha, mas tão burrinha, né? A Thaís diz assim, ó. Logo, logo o Bolsonaro vai pra lá. Pra lá onde? Deve ser pra cadeia, né? Porque o título da nossa live é esse. Aí tá. Crintelhos. Nem sei por que seguir esse canal. Thaís, aí fica com você mesmo, né? Aí tudo bem, você sai então, pô. Né? Simples assim, não precisa nem falar. Só pegar e sair. Né? Sem problema, do jeito que você entrou, você sai. Né? Aí você pode ter a opção de escolher, né? Para onde você quer ir, quer fazer parte. Né? Pena que esse modelo que você defende, porque pelo jeito você defende Lula, né? Deve ser uma dessas maconheiras de faculdade. Assim, nada contra, se você quiser fumar seu baseado, mas guarda para você, né? Guarda para você. Então, quer dizer, é isso que a gente tem que aturar aqui. Uma loucura total. Se essas aí de faculdade, né, de universidade, já tá com a mente toda cauterizada. E esse mesmo pessoal que fala de pluralidade, né, de aqui tá cheio de ódio, né? Cheio de ódio aqui, ó. Aqui, ó, crentelhos aqui, ó. Sinceramente não faz nem sentido isso aí que você tá falando. Mas você é livre. O sistema que você defende torna todo mundo escravo. Mas você, por enquanto, é livre para decidir onde você quer ficar. Pelo menos aqui você é. Né? A membro aqui, a Lilian Sharon. Valeu, Lilian. Bom descanso para você lá. Pô, mas brincadeira, né? Nem 9 horas da noite. Mas, vai lá, vai lá. Show de bola. Esse aqui que eu não sei nem o nome disso aqui. Vou sim votar nele, sim. Quem é você para falar que eu devo votar? O direito de escolha é meu e nem você vai dizer o que eu devo ou não fazer. Ah, vai se fuder, vai tomar no seu, no seu buraco negro, vai encher meu saco, não, vai, fake, toma um bloco aí, vai, direto pro Alexandre, bum.
Ah, eu, não sabe nem debater ideias? Toma aí. Vai lá defender seu bandido lá na Pátia que o Parola. Eu, hein? Por incrível que parível, a gente tem que. É isso aí que eu falo pra vocês, aguentar uma merda dessa daí ainda. Claro que tinha que usar um fake pra falar essas merda, né, cara? O cara não vai ter coragem de botar a própria cara pra dizer um negócio desse. Não vai ter. Entendeu? Fogo, né? É fogo. Então, na noite de hoje, vai mandando as suas questões aí. Quem é lulista e quiser dialogar de forma humana aí, que eu acho bem difícil, você pode comentar aí, não será bloqueado não, tá? Agora os caras vêm com fake e falar umas merda dessa, cara, infantilidade dessa, vai ser limado. Usando o perfil direitinho, quer comentar direitinho, a gente vai botar a sua questão aqui na tela e a gente vai tentar responder, tá bom? A gente vai te mostrar hoje aqui, lembrando, começa hoje e quinta-feira tem a parte 2, tá? Dessa microsérie aí. Qual a sua opinião de 51 mansões da família do Bolso com dinheiro vivo? Bom, conforme eu falei, quinta-feira tem a segunda parte. Mesmo horário, tá? 8h30 da noite. Adílio Augusto, valeu, obrigado. Câncer do Brasil, STF. Tem um deputado que quer ampliar a arma de fogo só para as mulheres. Ah, mas é o governo cor-de-rosa. Mas, bom, faz até mais sentido do que Maria da Penha, né? Vinícius, você acha que tem chance na urna mesmo com a Caixa? Não, pela Caixa Mágica não tem. A gente sabe do resultado que vai ser. Né? Mas eles já abonaram a Caixa. Né? O próprio governo Bolsonaro e os bolsonaristas já abonaram a Caixa. Bom, é isso que vamos falar na quinta-feira. Tem a parte 2 também, porque aqui a gente é justo. Tá? A questão vai ser quinta-feira. Tá de vermelho hoje. Não, impressão sua, cara. Isso aqui é azul. Azul. Hoje a camisa acordou com vontade de ser azul, cara. Então ela é azul. Né? As coisas são conforme a pessoa quer que seja. Bom, a gente vai falar disso agora, tá? Barcelos, vamos falar disso agora, tá? Eu vou enumerar aqui algumas razões, vocês podem aí debater. Quem não concordar pode dar o seu contraponto, conforme eu falei anteriormente, tá? O Lula foi chefe e ainda é, obviamente, do maior esquema de corrupção já empreitado no mundo, né, ao meu ver aí. Né. Eu vou enumerar algumas coisas que eu fui lembrando e fui anotando para os senhores. Olha só, por exemplo, ele pegou o nosso dinheiro via BNDES, que é o famoso Bolsa Empresário, né? Que se você for micro, mini, médio empresário, você está lascado. Mas se você for. É tipo a Lei Rouanet, né? Só grandes artistas aí pegam, né? Enfim, já milionários. A tese é bonita, mas a prática é assim que funciona. Então, assim, o BNDES, o que eles fizeram? Através dessa instituição, desse fundo, eles começaram a pegar o nosso dinheiro, porque o dinheiro do Estado é nosso, né? É o nosso, que eles roubaram via imposto, né? Então você tem em vista, né? Você que é funcionário público, não importa qual categoria, você é pago com dinheiro que é roubado. É uma questão ética, né? De policial, professor, médico, enfim, tá lá atrás de um balcão, carimbando, despachante, etc, etc. Você é pago com dinheiro de roubo, né? Obviamente que por isso que a gente chama de um sistema parasitário.
Você não é só ser político, é ser qualquer tipo de funcionário público, você é um parasita por definição, né, de forma essencial. Então, eles pegavam o que o governo do Lula e da Dilma faziam. Né? Aí tá. Eles pegavam o nosso dinheiro via BNDES e eles municiavam ditaduras socialistas aí, não somente pela América Latina. Tá? E aí, eu posso citar para vocês também o Porto de Mariel em Cuba, né, que eles ajudaram aí. Ajudaram não, construíram lá em Cuba. Né? Então você imagina aí os desvios e diversas coisas que aconteceram, né, com o nosso dinheiro. A hidrelétrica lá no Equador também, eles fizeram, principalmente via BNDES, tá? Hidrelétrica no Peru também, tá? Metrô no Panamá, autopista Colón lá no Panamá também, tá? Aqueduto de Chavo na Argentina, tá? Soterramento do Sotecarril, soterramento do Sotecarril na Argentina, tá? Linha 3 e 4 no metrô da Argentina, ponte sobre o rio Orinoco na Venezuela, barragem de Moamba em Moçambique, aeroporto de Nacala, Moçambique, BRT de Naputo em Moçambique, hidrelétrica de Tumarim na Nicarágua, projeto Hacia al Norte da Bolívia e também um golpezinho aqui de exportação de quase 200 ônibus para a Colômbia. Fora a questão também do Mais Médicos. Né? Como é que eram Mais Médicos? Eles porque tem carência de médicos na rede brasileira, então a gente importa esses médicos de Cuba, né? Porque tem essa mentira também que a medicina de Cuba é muito avançada, isso é uma balela, porque não tem como ser avançada se lá não tem capitalismo direito. Né? Sempre tem capitalismo, né? Na União Soviética tinha, então, mas não tem direito, não tem como chegar os insumos, matéria-prima, os equipamentos sofisticados, se lá, né, tem um embargo econômico também, e Cuba não é pobre por causa do embargo, porque é contraditório isso, porque se eles falam que o capitalismo é o mal do mundo, então o embargo teria que fazer bem a Cuba, né? Mas, ao mesmo tempo que eles falam que o capitalismo é o mal do mundo, eles falam que o embargo prejudica Cuba, que é um embargo econômico, né? E de mais a mais, o embargo só veio depois da implementação da ditadura do Fidel, que inclusive em Cuba tivemos aí mais de 50 anos do governo dinástico aí da família do Fidel, onde só teve homens no comando, nunca teve uma mulher no governo, nunca teve um homossexual, nunca teve nada, e era um regime militar, né, de mais de 50 anos, militar e familiar, patriarcal. E a esquerda sempre apoiou de boa. Nunca teve choradeira de nada, muito pelo contrário. Né? Esse pessoal de universidade, esses jovens idiotas, eles estão lá adorando o regime cubano, usando camisa do Che Guevara, indo para a universidade com camisa do Che Guevara, etc. Né? Então você vê que é uma ignorância sem precedente. Né? Você vê até homossexuais usando camisa do Che Guevara, sendo que é um cara que, é que nem eu digo, quando o comunista ele é o clássico, comunista raiz, ele é meio que conservador, né? Não tem pauta LGBT, não tem pauta de negro, não tem pauta de nada. Não tem pauta para animais, não tem pauta para nada. Tá? Isso aí você vê com a esquerda progressista, que é essa que está hoje na América Latina, mas eles confundem as coisas. Né? Por isso que muita gente pensa que o Putin é de direita, né? Porque ele tem aquela coisa de conservador, só que é comunista. Então muita gente se engana com o Putin, né? Pensando que o Putin é contra a nova ordem mundial. Tem canal bom aí falando besteira demais, cara. Pensando que a Rússia ela é resistência, ela pode ser para ela própria. Né? A Rússia ser uma resistência lá dentro. Que lá não entra essas pautas, né? Negrista, LGBT, feminista, lá não entra. Lá não vai entrar essas pautas, assim como na China também não entra, assim como em Cuba também nunca entrou.
né? Mas pro resto do mundo, principalmente pro Ocidente, eles defendem sim a Agenda 2030. O Putin defende sim que o Brasil se foda, que Estados Unidos principalmente se foda, etc, etc. Tá nem aí. Só que dentro da Rússia ele não quer. Esse é o comunismo clássico, né? Então é isso. Mas a gente está acostumado a ver uma esquerda fabiana, né? Uma esquerda progressista, que é diferente. Você não vai ver lá na Rússia mulher com aqui, ó, cabelo grande, aqui raspado, pinta de azul, e roupas esquisitas, e bandeira LGBT. Tu não vai ver isso lá. Nem na China, nem na Coreia do Norte, nem em Cuba, nem em nenhum desses países de comunismo clássico. Né? Então a gente pode dizer que isso é um viés conservador, só que de esquerda. Né? Porque a humanidade ela age em degradê. Ela não age em pacotão fechado, por mais que se defenda pacote. Mas a vida real é um degradê. É por isso que aqui a gente defende o degradê, a gente defende o ajuste fino. Beleza? Então, é isso. Não vai ter, exatamente, não vai ter mulher de sovaco cabeludo se expondo, aí pinta o sovaco de rosa. Não vai ter isso lá nesses países. E são todos de esquerda, só que esquerda comunista, não progressista. Tá? Por mais que eles são camaleões, eles se adaptam, eles se apoiam, ora brigam. E vai depender. Vai depender. A esquerda progressista odeia o Putin, né? Tanto é por isso que na questão da Ucrânia, eles estão pintando a cara de azul e amarelo a favor da Ucrânia, os progressistas, porque eles não gostam do Putin. Mas isso não quer dizer que o Putin seja de esquerda e a favor da nova ordem mundial, tanto como esses idiotas úteis que pintam cabelo de azul aqui no Brasil. Né? Só que que nem dizia o Lenin. O Lenin é o quê? O Lenin é um cara conservador, daquela esquerda marxista ainda. E ele dizia, vamos usar os idiotas úteis. Quem são os idiotas úteis? A esquerda progressista. Porque a esquerda clássica, eles têm lá os parâmetros dele, a família deles, é tudo direitinho. É homem que manda, principalmente homem branco que manda, e eles são ricos, e eles são héteros, adoram mulher, e têm os seus filhos, e criam tudo direitinho ali. E bota os seus filhos, se for homem, vai vestir azul, vai botar camisa de time de futebol se gostar, e é isso aí. Se for menina, vai usar vestidinho de florzinha, e vai vestir lacinho rosa, tudo direitinho. Né? É igual você vê a liderança de esquerda hoje, até no Brasil, que é uma esquerda progressista. Quem são eles? Você vê mulher negra, pobre, em liderança de partido de esquerda? Você não vê, porra. Quem são os líderes de esquerda aí? Principalmente do PT. É José Dirceu, é o próprio Lula. Esses caras todos aí, entendeu? E só pegar também do PSOL, vai pegando aí, só pegar a foto deles reunidos que você vai ver. Pega uma reunião do PSOL, busca aí no Google Imagem. Só vai ver 99% ali um monte de branco do Leblon. Mesma coisa, liderança de esquerda progressista, Jéssica. É o que? É homem, branco, hétero e rico. Estou mentindo? Mas eles dizem o que? Proteger negro, mulher, gay, inúmeros gêneros, mas eles estão lá. É só você pegar Luciano Huck, cara. Tava aí defendendo essa merda toda, mas lá, ele tá lá. Ó. É ele, a mulherzinha dele e os filhotinhos dele lá. A menininha com um casaquinho rosa, o menino com um casaquinho azul. Mas ele defende essa porra pros outros. Essa é a mentalidade comunista barra progressista. Ora eles se juntam, ora eles brigam. Né? É assim que acontece. Eles mudam conforme a conveniência. É isso. Você vê o Ciro Gomes, metia aí o malho no Lula, falava coisas verdadeiras e absurdas até sobre o Lula, sobre o PT, e agora estão juntos. Ele não tá nem aí para a reputação dele. Dane-se. Ele tem consciência que ele é só uma engrenagem, ele é só um servo de um comando global. Né? O próprio Alckmin. O Lula quer voltar para a cena do crime. Um dos fundadores do PSDB, cara. Há mais de 30 anos no PSDB. Pega a eleição de 2018, os debates que o Alckmin foi, o que ele falava do Lula. Agora é o vice do Lula. Né?
E a gente falava, PSDB é uma esquerda, só que diferente, é uma esquerda fabiana, uma esquerda é, diferentinha, né? Mais perfumada. Mas é tudo esquerda. Aí falavam que é teoria da conspiração. Cadê o pessoal que falava que o PSDB, quando a gente falava PSDB de esquerda, aí falava, oh, teoria da conspiração. Fernando Henrique é de esquerda. O FHC, teoria da conspiração. Cadê esse pessoal agora? Bom, nem se lembra que falava isso, né? Acho que nem se lembra. Então assim vai. O que é teoria da conspiração hoje? Mais nada, meus amigos. Está tudo acontecendo na cara de todo mundo. É simples assim. Tá? Então, essas obras via BNDES financiou isso e mais um pouco. Teve o caso da refinaria de Passadina também, outro escândalo, né? Teve o caso das refinarias lá da Petrobras, lá na Bolívia, que o Evo Morales, aquele pajé maluco lá da Bolívia, ele foi lá e ocupou aquela porra toda e não teve nenhum tipo de retaliação, muito pelo contrário. Tudo um monte de conchavos. Olha só, e o Lula, que nem eu falava, ele foi condenado, pasmem os senhores, em segunda e até em terceira instância por diversos juízes. Porque eles falam que o Moro é suspeito. Bom, realmente, não pegou nada bem. Logo depois das condenações, aí vem o Bolsonaro e puxa o Moro para poder ser ministro dele. Isso não pegou bem. Acho que é uma tática errada. Primeiro, porque enfraqueceu a Lava Jato. E segundo, que é usado como uma brecha para poder a esquerda se apoiar nisso para poder. Tanto é que isso foi usado. Uma das coisas que foram usadas para poder anular, né? Porque ele disse que ele foi absolvido, não foi. Já vou explicar isso. Mas não era para ter feito isso. Mas de toda forma, o Lula foi condenado por uns 9 ou 10 juízes aí. Entendeu? Inclusive do Rio Grande do Sul também. No caso do sítio de Atibaia. Em terceira instância. Então, meus amigos, esse cara tá solto é um verdadeiro absurdo e abre precedentes incalculáveis da insegurança jurídica que será esse país, que já é esse país, ainda mais se um cara desses, com esses predicados judiciais de crimes, conseguir chegar ao cargo máximo do país, que é o chefe do executivo. Você imagina, né? O precedente jurídico e o precedente moral, e digo eu, até psicológico, se um Lula chegar ao poder. O incentivo à bandidagem, o incentivo ao crime, que o crime compensa. E ele vai incentivar isso diretamente também, né? Os bandidos estão com o Lula. O Lula é o candidato dos traficantes. Então, cara, é ridículo isso. Isso já é o próprio golpe, né? Mas aí, as consequências sobre isso a gente vai falar na quinta-feira. Quinta-feira, mesmo horário, 8h30 da noite. Tá? Quinta-feira, 8 horas da noite, 8h30 da noite, a gente pega essa questão da problemática, da inércia, mas que o Brasil já está sobre um comando comunista, isso já é verdade. Há muito tempo. Né? Há muito tempo. Não é que eles vão voltar, não. Eles nunca saíram. Até porque os caras, meus amigos, eles estão representados pelo Supremo. Então eles nunca saíram, cara. Entendeu? Então não tem esse papo que vai voltar. Eles nunca saíram. Quem saiu foi lá um único cara lá. Prenderam alguns da Lava Jato. Que é essa questão da Lava Jato completamente desmontada e ninguém fala mais disso. A gente vai falar na quinta-feira. Tá? Hoje aqui a gente vai pegar só a questão do Lula. Então, de forma judicialmente, juridicamente, melhor dizendo, moral e de incentivos, o Lula ter sido solto, ter sido elegível e está participando e provavelmente pode ganhar,
você abre uma porteira de possibilidades incalculáveis para tudo quanto é bandidagem no país, e incentivos, principalmente aos jovens, a roubalheira, a vadiagem, a tudo, cara, que é ruim. O nosso país não vai ter mais moral nenhuma internacional. Entendeu? Aí que vai ser considerado mesmo a República das Bananas. Vai ser uma coisa assim vergonhosa. Investidores vão cair fora, não vão nem pensar mais em investir no Brasil, porque não existe segurança jurídica. Como é que pode um cara condenado por diversos juízes e até em 3 instâncias e o cara com um caminhão de provas, um camalhaço, e simplesmente e o cara ainda, além de estar solto, ainda concorrer a um cargo de extrema importância e vencer, né? Um cargo de extrema importância. E do jeito que ele vai vencer, porque não representa a voz da população. A população não quer ir lá. Que nem eu disse também, é o candidato dos traficantes, dos bandidos, que já tem vários vídeos aí mostrando que eles estão mesmo pedindo para poder votar no Lula. E o que falar também que é o candidato do Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é a união das repúblicas socialistas da América Latina. É uma forma de fazer o quê? É uma forma de fazer uma União Soviética da América Latina, que é mais ou menos o que é a União Europeia também, só que bem perfumada, né? Aquela catinga toda, eles perfumam lá com o Chanel número 8, mas é tipo assim, sabe? Tipo a ONU, só que aqui vai ser nos moldes mais tradicionais, né? Mais prático, mais visuais até mesmo. Eles vão fazer mesmo. Então, por muito tempo, né, por mais de uma década, se escondeu o Foro de São Paulo. O primeiro a denunciar isso foi o Olavo de Carvalho, e obviamente chamavam ele de louco e tudo mais, e negavam tudo isso, a imprensa negava, e quando tocava no assunto era para ridicularizar. Mas hoje foi tudo revelado. Né? Hoje, eu digo há muito tempo, o próprio Lula já assume isso, já tem a partir de então. Porque assim, enquanto não está construído, não está pronto, eles escondem. Depois que está tudo alicerçado, pode revelar. E aí está o papel da mídia, de te enganar esse tempo todo, e na hora que eles dão o ok, a mídia começa a revelar. Entendeu? E já tem vídeos do Lula discursando lá, inclusive do lado do líder das Farc na época. Então eles estão coligados mesmo com o narcotráfico, com as Farc e com tudo mais. Né? Tem também a questão do PCC aqui, né, que a mídia está abafando novamente. Essa mesma mídia, inclusive o que? A Rede Globo, né, que teve a sua concessão, já venceu dia 5. E agora a gente não sabe o que está acontecendo. Se vai renovar, se não vai, ninguém está falando nada. É uma mídia que te engana há muito tempo. Te enganou no Foro de São Paulo, te engana na questão da, da questão sanitária, te engana o tempo inteiro. Te engana agora na questão das eleições, te engana o tempo inteiro. Você acha que tem que renovar com essa empresa? Aí tem um pessoal aí que diz, mais da linha ANCAP aí do YouTube, fala que se não renovar com a Rede Globo, isso é censura. E daí? É guerra. É guerra. Esqueçam parâmetros técnicos. É guerra. A Rede Globo é uma inimiga. É inimiga da nação. E eles não agem assim? Só vão experimentar do próprio veneno. Porque o Lula chegando, ele não vai medir esforços para censurar todo mundo que pensa o contrário. E já tem discurso dele nessa campanha assumindo isso, regulação da mídia pesadamente, inclusive via internet. Né? Então, meus amigos, o Foro de São Paulo está se concretizando na América Latina. Você vê aí que vários países da América Latina já estão em consonância com isso aí. Falta mais o Brasil, né? Falta mais o Brasil. Valeu aí, Bruno, me ligarem. Valeu, Carlos Roberto. Obrigado pelas suas palavras aí. Valeu, obrigado. Bom, censura da internet não precisa nem falar, né? Eles tentaram aplicar um marco civil da internet
Isso deu uma segurada devido a protestos e tudo mais, mas eles vão. Aquilo que a Dilma não conseguiu fazer pela sua incompetência, sua burrice, a sua esquizofrenia, eles agora, de forma é, bem centrada, eles vão tentar fazer de tudo isso aí, tá? Para censurar a internet também. Fora que Lula ele apoia o Maduro e o Ortega, né? Quem são Maduro e Ortega? Apoiava o Chaves também, que não é aquele do seriado. É um cara ditador mesmo, né? De esquerda. É um cara que pegou a Venezuela, um país riquíssimo, a maior reserva de petróleo do mundo, e o povo que mora num país que tem a maior reserva de petróleo do mundo é um povo que passa fome. É um povo que tem desabastecimento. Não consegue achar itens básicos nas prateleiras. É um povo massacrado em sua liberdade, solapado em direitos mínimos, direitos até naturais. E o Lula apoia. É só você entender uma coisa: o Lula é de esquerda, gente. O que simboliza a esquerda? Não é possível que não se tenha esse lastro histórico. A esquerda, qualquer coisa que você venha me citar aí, eu vou te dizer que é culpa da esquerda, provando na história. A esquerda, por exemplo, fala tanto em defesa da mulher, dos direitos da mulher, Lei Maria da Penha e tudo mais. Mas essas pessoas, tipo aquela universitariazinha que apareceu aí no início da live, ela não deve ter a noção, gente, porque o professor dela não vai falar isso para ela em sala de aula, mas vocês dão a sorte. Ou então, para quem acredita, Deus me colocou aqui como um cara entendido de história que não faço parte disso aí. Então eu vou conseguir alertar muita gente. Só que a plataforma não deixa. Por isso que lá no começo eu pedi a ajuda de vocês para fazer aqueles procedimentos, entendeu? Então, você tem alguém que entende de história, que não vai te enganar com isso, é crucial, porque a história, hoje, no cenário que a gente está vivendo, é a ciência mais importante nesse atual cenário que a gente está vivendo, geopolítico e tudo mais. É a ciência mais importante para a gente poder entender o que está acontecendo e o que vai acontecer, porque já aconteceu no passado. Né? Então, deixa eu voltar aqui. Estão mandando coisas aqui para mim. Depois eu volto ao raciocínio. Calma aí. Tem mais médicos também, né? O mais médico era isso. Mandava os médicos para cá. Alguns nem eram médicos, né? Alguns eram enfermeiros. Mas o que acontecia? Era isso, era um pretexto. É que nem esse dinheiro via BNDES que fazia obras em países de amiguinhos, de ditaduras socialistas pelo mundo, não só aqui na América Latina, mas na África. Então eles pegaram, vem os médicos cubanos, que muitos nem eram médicos, e dá uma migalha para eles passavam fome, tá, nesse processo, e o restante ficava com o governo totalitário de Cuba. Foi uma forma para mascarar o financiamento ao governo cubano, porque o Lula e o PT têm esse projeto, né, de financiar, via o nosso dinheiro, financiar o comunismo pela América Latina. Porque o Brasil é uma mina, né, de dinheiro, cara. Bom, PT apresenta projeto para obrigar a, as picâncias, para dar aquelas picadas gostosas. O PT quer obrigar todos os brasileiros a tomarem a picância contra o C-19, em projeto de lei apresentado hoje na Câmara. O partido propôs alterações no Programa Nacional de Imunizações com inclusão de ações compulsórias em relação ao combate do negocinho lá. Né? Tem vídeo do Lula dizendo isso aí, né? Não, você não é obrigado não. Mas também você não vai poder sair de casa. Né? Não é isso que ele falou? É aquilo. Não, você não é obrigado a concordar com isso, não. Você não é obrigado a tomar a picância, não.
Mas você também não vai poder trabalhar, não vai poder comprar, não vai poder sair de casa, não vai poder andar na rua, não vai poder pegar ônibus, não vai poder fazer nada. Legal, né? Que liberdade. É assim que eles agem, entendeu? Essa é a esquerda, meus amigos. Pega o que foi a esquerda no mundo, cara. Pega o que eles fizeram, gente. Então, é o que nem eu dizia, a esquerda tem esse projeto feminístico, proteção das mulheres, mas eles não sabem que o, o bom, como é que eu vou falar aqui? O maior abuso de mulheres, o maior abuso coletivo de mulheres de todos os tempos foi feito pelos soviéticos, pela esquerda, quando os soviéticos eles tomaram Berlim ao final ali da Segunda Guerra Mundial. Entendeu, cara? Então, o maior abuso de mulher, o maior abuso coletivo de mulheres de todos os tempos foi praticado pela esquerda, gente. Pelo amor de Deus. A Cuscuz Khan, Cuscuz Khan foi um movimento democrata. Foi feito por democratas. E você sabe que os democratas é a esquerda americana, né? Partido Democrata. Pega o que foi aí. Sem falar do Holodomor, que eles negam que existiu, tá? Eu tô com um videozinho de um moleque pirado que tem por aí, que ele nega absolutamente que o Holodomor existiu. Mas aí tudo bem, né? Vamos debater. Mas vai você negar o holofote? Já não pode. A quem esses caras servem? Eu fico pensando aqui. A quem esses caras devem servir? Bom, segundo já dizia o grande sábio, né? O Ovadia Youssef, os não-judocas nascerão apenas para nos servir. Sem essa função não teriam lugar no mundo, apenas para servir o povo. Bom, aquele povo lá perto do Líbano. Grande Ovadia Youssef, grande sábio, grande homem. Gente, vamos ler um pouco o Talmud, né? Vamos ver o Talmud. Talmud, tem muita coisa engraçada. Será que a Damares, ela sabe o que está escrito no Talmud? Onde eles atestam aquilo que ela denunciou? A Damares, ela denunciou lá, né? Nós fizemos uma live aí, a última. Aquilo que a Damares denunciou tá chancelado no Talmud. João, me ajuda, por favor. Quem é que criou isso aqui, ó? Você sabe quem criou o comunismo no mundo? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ficar quieto aqui. Então, meus amigos, outra coisa. Período de maior crescimento de empreiteiras, claro, e bancos. Período Lula, dos 2 mandatos do Lula. Lula apoia, igual a matéria que me enviaram aqui, eu acabei de ler para vocês, lockdown e suas implicações terríveis, né? Falimento de comércio, perda de liberdades, perda de direitos básicos naturais. Ele apoia tudo isso, cara. A picância obrigatória. Ele apoia tudo que não presta, todo o cientificismo, tá? Questão econômica não preciso nem dizer, né, cara? Onde a esquerda governa com punho de ferro, em ditadura, ditadura de esquerda, cara, é terrível. É, é colapso econômico, cara. Ditadura de esquerda é colapso econômico. Entendeu? Vinícius, e ditadura de direita? Bom, assim, para nós, para o povo e para o mercado, ditadura de direita é muito melhor. Melhor. Não tem. Aqui a gente se posiciona. Nós nos posicionamos. Né? Então, a questão é essa. A questão é essa. Não tem como. Vai ter sempre um Estado lá, ele é ditatorial.
o regime republicano, se ele foi implantado para ficar no lugar de monarquias, ele é ilegítimo. A República dos Estados Unidos não é ilegítima, porque eles sempre foram república, então não é ilegítimo, então é um caso à parte. Mas as outras repúblicas que geralmente foram golpes em monarquias, como no Brasil, por exemplo, ela é completamente legítima, mas a gente tem que assumir o óbvio, né? Que tem como ser pior. E ditaduras de esquerda, para o povo e para a economia, é muito pior, não tem comparação. A gente sabe também que a direita, e a gente vai falar disso na quinta-feira, ela não rompeu com o sistema. Ela não rompeu. Ela bajula também os mesmos. Eu até costumo dizer o seguinte: a direita, ela bajula e propaga culturalmente aqueles que nos fazem de escravos, principalmente a partir de 45, 1945. E a esquerda faz o trabalho campal, o operacional, a favor dos senhores do mundo que começaram a botar as asas de fora a partir de 45. Entendeu? Então, a direita não rompeu com esse sistema e quinta-feira, 8h30 da noite, vocês não podem perder a continuidade aqui. Quinta-feira. Tá? Porque a gente é justo. E a gente se posiciona. Marcos Cabral, obrigado, Marcos. Às vezes, meu nobre, tenho certeza que o povo brasileiro sofre de problema patológico de retardamento. Tenho certeza absoluta disso. Inclusive, né, é uma frase do Freud, né? Frase do Freud, FF. Antes de você se auto... Como é que ele fala? Antes de você pensar que está com depressão, se certifique-se que você não está rodeado de idiotas. Né? Porque, infelizmente, vivendo no Brasil, a gente está sempre ilhado de idiotas. É muito difícil, muito complicado mesmo. Porque acreditam em tantas mentiras, claramente detectável. Impressionante essa aberração. É aquele senso, né? Eu estou me dando bem, esse pessoal que defende o Lula. Que uma coisa assim, pessoal. Você não gostar do Bolsonaro, tudo bem. É claro que isso tem que acontecer também. Né? Inclusive eu vou falar quinta-feira. O problema é que bajularam demais o cara. Entendeu? Ele está cercado de bajuladores. Eu acho que tinha que ter críticas severas. Né? Enfim, ao outro lado. Mas é aquilo. Uma coisa é você não gostar do Bolsonaro, você não querer votar nele, não concordar com o estilo de governo, não concordar com o que ele fala. Outra coisa é você querer votar no Lula, cara. Sabe? São duas coisas, mas para evitar o Bolsonaro se vota no Lula. É uma coisa surreal. Você viu aí o Ciro, você viu a Tebet, o que eles falavam no primeiro turno e agora estão apanhando o cara que eles metiam malho lá. Não tem lógica isso. A lógica seria o quê? Eles se manterem neutros. Se manterem neutros. Ou então até a Tebet apoiar o Bolsonaro. Porque, pô, o Bolsonaro não fez acordo com o Centrão? Sem um Centrão não governa? A gente vai falar disso quinta-feira. Aí chega nessas horas, a candidata do PMDB vai pro Lula? É aquilo. Então para que se aliou o Centrão? Se agora a candidata teve candidata própria, que só marretou o Bolsonaro, e agora está apoiando Lula no segundo turno. Então, cara, é isso que eu tô falando. Entendeu? Agora o que eu fico assim pensando, o que estão falando os apoiadores do Ciro Gomes? O que devem estar falando? O Tonho da Lua está falando o que no canal dele? Eu não sei. O que será que o Tonho da Lua está falando em seu canal para justificar qual a punhetação mental que o Tonho deve estar fazendo no canal dele? Porque o Ciro virou uma vadia. O Ciro virou uma vadia. O Ciro, politicamente, ele acabou. É um cara que nunca ganhou nada. Joga como nunca, perde como sempre. Mas agora, meus amigos, ou ele tem o Ciro tem muita certeza que o Lula vai ganhar,
Porque aí foda-se, ele vai arrumar um carguinho lá no governo Lula. Ou então o cara ele é louco mesmo, para poder destruir a própria reputação assim. Eu quero saber desses Ciro Minions, desses que posaram com um livro. Deixa eu só tirar aqui. Obrigado pela sua participação aí, o Marcos Cabral. Exatamente, cara. Agora eu quero saber dos Ciro Minions, aqueles que posavam com o livrinho do Ciro Gomes no Instagram. Pô. Qual é a desculpa? Qual a masturbação mental? Qual a ginástica que eles estão fazendo para justificar essa vassalagem do Ciro? Ele virou a vadia do Lula, cara. Que coisa absurda, cara. Vamos lá. Então a esquerda, meus amigos, destrói a economia. Vê a Venezuela, gente. Vê a Argentina. Vê Cuba. Cara, Cuba na época do Fulgêncio Batista, por isso que eu falo, ditadura de direita é muito melhor para o povo e a economia. A ditadura de direita, porque assim, ditadura sempre vai ser, né? Todo estado é ditatorial. Mas, cara, quando é de direita, e quando a direita se impõe, e é isso que falta à atual direita, e a gente vai debater isso quinta-feira, 8h30 da noite, na continuidade aqui nessa microsérie, em 2 capítulos. Quando a direita se impõe no governo, que é isso que a gente espera até lá na Itália, a partir de agora, pode ser um reduto de resistência, vai depender, porque vamos ver o que vai ser aquela mulher lá, que assumiu na Itália. Agora, quando a direita se impõe, meu amigo, mesmo sendo chamado de ditadura, é melhor para o povo, pô. É melhor para a economia. Tá? Quando a esquerda se impõe assim em ditaduras, aí é só colapso, cara. Você vê lá o Muro de Berlim, os caras tentavam pular para o lado ocidental, para o lado capitalista. Até os soldados do lado oriental tentavam, na mínima brecha, pular para o lado de lá, entendeu? Para o lado capitalista, e não ao contrário. O mercado estava em plena pujança, com as marcas todas produzindo, várias marcas, igual você conhece até hoje, por exemplo, de carros. E do lado comunista da Alemanha, dividida pelo muro, eles fabricavam o Trabante. Na Alemanha tinha o Fusca, tinha a BMW, tinha a Mercedes, tinha a Audi, tinha todo mundo já produzindo. O país voltando ao normal, prosperando dia após dia, pós Segunda Guerra. E do lado do muro, que era socialista, da Alemanha socialista, eles produziam um Trabante. Todo mundo queria pular para o lado de cá, né? Lado ocidental. Por que será? Porque é pior. Lá em Cuba, os caras improvisam a balsa para ir para Miami. Não é o contrário. Por que será? Né? Então, cara, é isso. É notório. A esquerda, cara, destrói a economia. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Outra coisa, o Lula, ele não pode ser o novo presidente. Primeiro, assim, porque ele já teve a oportunidade dele, gente. Ele já teve. Eles governaram o país aí por 13 anos. 13 anos. Tá? Ele se elegeu, ele se reelegeu, elegeu a sucessora e a sucessora se reelegeu. E depois foi impeachmentada. Mas não perdeu os direitos. Ela só foi impeachmentada porque ela estava estragando os planos do Foro de São Paulo, a Dilma. Porque ela é muito burra e patética. Por isso que ela foi impeachmentada, senão o STF não ia deixar ela ser impeachmentada. Tanto mais proteger os direitos dela, que ela não perdesse. Entendeu? Continua recebendo salário vitalício. Seguranças e tudo que ela tem ainda são pagos com o nosso dinheiro. Mas teve que ser impeachmentada porque ela estava estragando os planos do próprio Foro de São Paulo.
Então a própria esquerda pediu a cabeça dela, porque senão ela estaria lá até hoje. O STF não ia deixar ela ser impeachment. Então o Lula já teve a oportunidade dele. Ele governou o Brasil por 2 mandatos e elegeu sua sucessora. E a sua sucessora se reelegeu também. Então, o que eu penso? Dá a vaga para outro, cara. O cara já tá velho, acabado. O cara já era assim quando era novo, né? Imagina agora, não consegue falar, cara. É tripleque, é cuscuscã, é um analfabeto funcional, gente. É um louco, é um doente mental, é um sociopata. E ele já teve a oportunidade dele. Cadê a democracia que é a revisão, né? Aquela, né, reciclagem, aquela renovação de poder? Cadê? Os caras estavam aí até outro dia, pô. Aí teve 2 anos de Temer e 4 de Bolsonaro. Já quer voltar de novo? O candidato da esquerda poderia ser o Ciro, pô. Mas o Ciro virou putinha do PT, do Lula. Mas tinha que ser o Ciro, cara, o representante da esquerda, cara. Mais culto, mais ciente, entre muitas aspas, do que vai fazer. Um projeto, entre aspas, diferenciado. Por que não é o Ciro? Por que tem que ser o Lula de novo, cara? Porque é o deboche do sistema. É um cara velho, acabado. É um cara que já teve a chance dele. Já governaram por 13 anos. Dá vaga para outro, cara. Porque fica a gente sendo dominado por esses anciões, cara. É no Supremo, agora é em presidente. Dá vaga para um cara mais novo, um cara que tem alguns projetos diferentes dentro da própria esquerda. Entendeu? Mas não, cara. Até quando o Lula vai ficar comendo rabos da própria esquerda, cara? Até quando a esquerda vai ser vassala do Lula? Até quando os esquerdistas serão as vadias do Lula, cara? Um único homem subjuga a própria esquerda, cara. Entendeu? Até quando isso aí, cara? Então, mais um ponto que eu numero aí, cara. E sem contar, porra, petrolão, mensalão. Os caras tinham maioria no Congresso, gente. E ainda pagavam mensalão. Uma coisa mais do que provada. Para aprovar o que eles quisessem, não apoiaram, não aprovaram nada a favor realmente do povo. Como é que pode dizer que ainda tem pobre no Brasil logo depois que a Dilma saiu, gente? Eles não resolveram o problema dos pobres em 13 anos, com maioria no Congresso e pagando mensalão, pagando petrolão. Não resolveram o problema do país, vão resolver agora o quê? É pura lógica, é puro bom senso. É inadmissível esse cara aí, cara. Não tem como. O Lula, vou dizer uma coisa para vocês. O Lula está participando e com graves possibilidades de se tornar o próximo presidente. É a prova que a esquerda não presta, cara. Porque era para ser boicotado pela própria esquerda e ainda vieram com um papo de voto útil. Quantos ciromínios agora vão votar no Lula? Mesmo o Lula o quê? Transformando o Ciro numa vadia. Eles não têm caráter. Eles não têm hombridade. Eles não têm personalidade. Quer ver uma prova? Antônio Miranda ele fez um vídeo criticando Lula. Quando viu as críticas dos seus seguidores ateístas, que a grande maioria é tudo de esquerda, o que ele fez? Mesmo sendo Ciro Gomes, ele foi lá e apagou o vídeo criticando Lula. Para não perder inscritos, para não se aborrecer com inscritos. Ou seja, eles não têm personalidade. Eles servem a uma engrenagem. Estou falando? Eles servem a uma engrenagem. Eles não têm a própria alma. Eles servem a uma engrenagem. São zumbis, cara. Entendeu?
O Wallace Ferreira, extrema-direita, escravista, fascista, homofóbicos, racistas, já perdeu. O Wallace, para o seu governo, tá? Quem libertou os escravos foi a monarquia, o Império do Brasil, tá? Não foi a tua república, não. E logo quando a república foi implementada através de um golpe militar, ao qual esse você não reclama, logo surgiu o quê? Canudos. Eu já fiz vídeos sobre Canudos aqui, o que foi aquela atrocidade que o exército fez. Mais uma atrocidade militar que você nunca reclamou. Em Cuba, governo militar dinástico, só tinha homens no governo. Mais de 50 anos. Você nunca reclamou, né? Escravagista é a tua república. Porque no ano seguinte da libertação dos escravos, deram um golpe na monarquia. Golpe esse feito por republicanos o quê? Escravocratas. Que foi o estopim para se rebelar de vez contra o Império. E tecnicamente, extrema-direita são os anarcocapitalistas. Isso segundo o diagrama de Nolan. Conservadores, monarquistas, nem minarquistas são considerados extrema-direita. Extrema, estão no ponto mais a quina, né, do quadrante. É o anarcocapitalismo. Você nem sabe o que você fala, rapaz. Homofóbico por causa de quê? Homofóbico por causa de quê? Porque a gente é contra o Queer Museu, por exemplo, e tem um homem pelado de pau de fora e 4 menininhas, 4 crianças tocando nele. A gente é contra isso, a gente é homofóbico. Vem cá, Che Guevara não era homofóbico, não? O Xi Jinping na China ele não é homofóbico, não? Vai ver se tem alguma lei lá a favor dos gays em país comunista. Rapaz, como é que pode um analfabeto desse, cara? Vem cá, Elcio. O Lula é o mensageiro da vida, então, né? Como é que é o Lula? Fala pra mim aí. Você sabia, o Elcio, e vale pro outro também, que o Lula, quando ele governou, ele era parceiraço do Ahmadinejad, o ditador do Irã, ao qual, isso eles fazem até hoje, eles matam gay mesmo lá. Lá que tem homofobia, né? Eles jogam gays dos prédios até hoje. Mas na época que o Lula era governante do Brasil, também faziam isso. É o que o Lula fez, foi até o Irã, não falou nada, não tocou no assunto, nem lá nem aqui, e fez várias parcerias, apertou mão, ficou de risinho. Um dos grandes parceiros aí do Ahmadinejad. E o cara realmente se orgulhava disso tudo. É que não estou falando. O país árabe também, você não vai ver lacração, você vai ver agora a Copa do Mundo. Aí já tem alguns países boicotando o Catar, né? Vão para a Copa, mas não vão usar o escudo, vão estar com a camisa toda lisa. Quem viu isso aí? A Dinamarca. Aqueles países lá, lacradores lá da Europa, já estão protestando já. Estão sabendo? Contra a Copa. Eles não vão deixar de ir. Porque assim, não, nós vamos boicotar e não vamos. É ruim, eles querem participar, mas vão participar com camisa de protesto. Você vai ver que vai ser. Mas é aí que tá, né? Lá ninguém vai cantar de galo, não, cara. Não vejo vocês falando que islâmico ele é homofóbico, que o islâmico ele é machista. Não vejo o movimento feminista jogando tinta vermelha em escadaria de mesquita, cara. Entendeu? As mesquitas que tem aqui no Brasil até mesmo. Não vejo. Então, essa tua galera é pura hipocrisia, cara. Nada que vocês falam, entendeu? Ninguém leva. Ninguém. Sabe? Ninguém em sã consciência leva a sério o que vocês falam, cara. Ninguém pode levar a sério, ninguém leva. Porque vê que é pura contradição, é pura hipocrisia, cara.
cara não deu jeito, exatamente, não deu jeito nem no Nordeste, cara. Agora vai dizer que pô, o cara não resolveu nenhum problema da água no Nordeste. Agora tá te prometendo picanha, churrasco, entendeu? É um cara sujo. Ah, esse aqui eu já botei, né? Fascista, fascista, caraca, tu chama os outros de fascista, mas você adora uma lei trabalhista, rapaz. Você não entende dessa nada. Meu Deus do céu, cara. Falar carta de lavoro pra você, você não sabe nem o que, que é. Você adora uma lei trabalhista do Mussolini, cara. Pelo amor de Deus, cara. Membro Jéssica Gomes, obrigado Jéssica por se tornar membro. Pô, esses caras estão envolvidos em tudo quanto é coisa, cara. Você imagina, cara. Exatamente, Marco. O cara aceitar ser enrabado no próprio reduto, lá no Ceará ele teve 6% dos votos. Cara. 6. O candidato a governador do Ceará, do Ciro, nem foi para o segundo turno. O petista ganhou no primeiro. Claro, é por isso que eu fiz aquele vídeo. O Gabiru foi dado aonde? No Ceará e em Minas Gerais. Isso é nítido. Eu daqui eu já captei. Será que as Forças Armadas captaram? Porque estão dizendo aí que tá todo mundo ciente. Eu não acredito nesses áudios que estão rolando por aí, não, pessoal. Você já se deparou com esses áudios? A Força Armada está ciente, deu uma prensa neles lá, por isso que o cabeça de bola de sinuca saiu, botaram o outro, e estão dizendo aí que se não for o Bolsonaro presidente dia 30 agora, eles vão tomar tudo. Eu não acredito. Não acredito. Só para deixar claro, tá? Aí diz que os russos, hackers russos, pegaram todas as fraudes. Todas. Isso aí eu já acredito. Mas vai entregar na mão de quem essas provas? Não, Alacê, já ganhou, mas você. Eu sou um dos caras que tô falando isso aí desde 2019, que o Lula seria o próximo presidente. Agora a questão é: ele merece? Diante de tudo que eu falei aqui hoje, muito mais dados aí que tem por aí, você pode. Isso é só sabe, para você se aprofundar. Que eu falei aqui dos porquês que esse cara não pode ser eleito. Um dos porquês. Agora, pelo povo ele é eleito. Quantos o Lula botou nas ruas, gente? O povo não quer ele. O povo não quer. Acabou o assunto aí, cara. Lei anti-ganância. Tinha cada projeto, cara, também bizarro também, né, cara? Eu e o Magenta, nós fizemos uma live aqui só sobre economia e nós pegamos o plano de governo do Ciro Gomes. Só desastre, mas é aquilo, esquerda é desastre econômico, segue a mesma coisa.
Será, cara? Tá com cara, né? Mas vaso ruim não quebra, eles morrem velhos pra caramba. O FHC tá com 90 e pouco lá. E tá lá se metendo em política. Eles já reparou? Eles morrem. Eles são ruins de morrer pra cacete, cara. Vaso ruim não quebra. O Lula mesmo já pegou câncer e tudo e não morreu. Filho da puta, cara. Entendeu? Por isso que eu falo, você tem que morrer pela nossa. Né? Tem que, né? Forçar a passagem dele, porque se deixar pela natureza, não leva, não. E tá arriscado tu mandar bou, 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 bou e não matar, sabe? Tem lá a preá. Tô falando de preás, pessoal. Preá tá lá no mato, balançou o mato. Aí tu. Bou! Bou! Ela. Pá, 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 pá. Não acerta nada. Não acerta nada. Que nem aqueles caras do filme Predador, né? Tudo alinhado, cheio de metralhadora. Metralhadora giratória. Aí vem um Arnold. Lança granada. E o predador pula de galho em galho. Só sai um sanguezinho na perna dele que suja uma folha. E vai embora. Tá arriscado não matar o predador. Ah, bicho, tem um corpo fechado, né? Gente ruim vive muito. Esse mundo insano, injusto, né, que a gente vive, né? Então eles vão viver muito. Muito complicado. Eu vou até concordar com você agora, Wallace. Se continuar assim, o destino dele vai ser esse aí. Se ele não der um pinote lá pra Flórida. Se eu fosse ele, já estaria com as minhas malas prontas. Dia 30 mesmo, já deu resultado, já, ó. Ou já me exilava lá. Que a partir do dia 1º. Pessoal, meu irmão. É, tudo bem, mas aí você tem que ver o seguinte. É tudo a mesma coisa, né? Mas assim, você prefere morar. Você prefere morar onde? Você prefere morar. Não, na boa. Você prefere morar, com todo respeito, no Ceará ou na Flórida, cara? Na Califórnia ou no Texas? Você preferia ser povo na época do governo militar, de 64 até 80 e pouco, ou agora? Você prefere o Chile do Pinochet ou agora? Você prefere a Cuba de Fulgêncio Batista ou pós-revolução dos Castro? Cuba era a quarta economia das Américas. Tinha mais carro 0 km em Cuba do que no Rio de Janeiro e São Paulo. Agora é a favela do Caribe. Você prefere Havana ou Miami? Então, claro que a esquerda é pior. Tem condição disso aí. Agora, isso tudo acontece também porque a direita não rompeu com o sistema. A esquerda só sobrevive até hoje e vira e mexe eles tomam o poder. Vira e mexe não, estão tomando tudo, né? Porque a direita não rompeu com o sistema. É que nem eu falei, a direita faz a questão da divulgação e propagação da cultura daqueles que destroem o mundo e colocam a esquerda no poder. E a esquerda é o operacional. Bom, você que está dizendo aí, né, cara?
Você que tá dizendo aí, cara. Isso aí. Que absurdo, cara. Que absurdo isso aí que você tá dizendo. É, lembrando, Rodrigo, que quinta-feira tem a continuidade, tá? O que a gente está fazendo aqui hoje, quinta-feira tem a segunda parte, beleza? Não esqueça disso, quinta-feira, 8h30 da noite. Amanhã vou ver se eu faço um videozinho do Dia das Crianças. Vou dar doce de Cosme e Damião para as crianças. Todo ele, cara. Todo ele tem socialismo, entendeu? Na monarquia também tinha socialismo. Principalmente quando Dom Pedro I distribuiu poderes e criou o Congresso. Deixou de ser um império absolutista. Mas é aquilo, né? Era ameno. Que isso, cara? Que absurdo você tá dizendo. Meu Deus do céu, cara. Cara, esse teu desejo aí, cara. Deus me livre, quem me dera. Deus me livre, quem me dera. Que absurdo. Oh, como é que é? Ih, até me enrolei aqui. Que absurdo que você tá dizendo, cara. Olha o membro Marcos Cabral, que é a direita. É só teoria. A esquerda é 100% prática, infelizmente. Marcos, quinta-feira, te aborda tudo isso aí. Com certeza. É, bom pra você, né, cara? Membro aqui, Jéssica Gomes. Vinícius, eu amei seu trabalho desde 2021. Obrigado, Jéssica. Tamo junto, guerreira. Alguém sabe onde está o corpo do Bin Laden? É, tem algum vídeo? Tem não, né? E o do bigode? Onde, tá enterrado onde? Ué, não se suicidaram eles lá? Cadê? Tem vídeo, tem foto, onde tá o túmulo? Não, né, pessoal? Tá aí, foi pra Argentina, né? Obviamente, cara. Morreu com 68 anos na Argentina. Enquanto isso, né, a gente vai fazendo as coisas. Bolsonaro não presta, mas Lula é pior. Já fui eleitor de todos os dois. No primeiro turno anulei meu voto. No segundo turno vou voltar no Bolsonaro. Vou votar no Bolsonaro. Ah, é o jeito, né? Não tem nada que se aproveite desses caras.
Acho que assim, a esquerda, o que a gente pode elogiar da esquerda, porque que nem o rapaz falou, né? Eles praticam as coisas, né? Eles vão pra prática. O que você acha da Alemanha atual? Planejo viajar e me mudar próximo ano para Berlim. Ainda tenho receio das políticas. Não faça isso. Para passear tudo bem, mas para morar, para Europa, cara, ó, melhor segurar para Europa, né? Porque a gente não sabe o que vai ser lá. Tá prestes a ecologia e um negócio aí, vai ser complicado. Tá mais esses países assim. Cara, a Europa é muito difícil agora saber o que talvez esses micro países, né? Sei lá, um Liechtenstein, mas como é que você vai entrar lá? Tá complicado. Montenegro, mas os caras são bem tolerantes para imigrante. Bom, o que garante a paz lá também é isso. Esses paizinhos lá da ex-União, da ex-Yugoslávia, são todos bons. A própria Sérvia, Croácia, Montenegro, mas não, culturalmente eu acho que não aceita bem estrangeiro, o que é uma coisa boa também. Mas como você é um estrangeiro, não vai ser bom para você. Estônia, Estônia, eles são bem ateus lá, mas ao mesmo tempo são super conservadores, então deixa a balança equilibrada, mas também é complicado. Polônia, Hungria, Romênia, isso. Itália, mas vamos ver como é que vai ser essa mulher lá. Itália pode ser também. Mas a Alemanha, cara, esquece. Alemanha não. Vai sair do Brasil? Eu recomendo o sul dos Estados Unidos só. Mas, principalmente Texas e Flórida. Alabama, assim. Ou então fica no Brasil mesmo e fica armado e parapetado. Lá na moita, lá no meio do mato. Grande centro, esquece. Seja os primeiros a cair. Até porque o 5 Galo, né, já está instalado em todas as capitais do Brasil, já tem. O 5 Galope. É mesmo. Exatamente, né, Barcelos? Exatamente, gostei do seu comentário. Eles têm que pensar o seguinte: as minhas ideias estão em consonância com, com bancos, cara, com os banqueiros, com o mega empresariado de multinacionais, com a maioria dos políticos. É isso, cara. É igual eles fizeram aí na questão sanitária. A opinião deles está em consonância com o quê? Com a maioria de artistas, a maioria dos políticos, a maioria de multinacionais. Em consonância com o enriquecimento astronômicos, estratosférico dos laboratórios, que ganham só no Brasil R$ 5.000 por segundo. Aí depois esses mesmos imbecis aqui que você está falando, bota lá vivo o SUS, como se fosse de graça. Então não dá, gente. Esquerda não tem condição nenhuma. Cara, mas isso aí que você está falando é muito sério. Que poderia ser uma via. Mas não vai fazer, né? E membros da família imperial também não querem por essa via.
Vai ser porque qual via então? Eles querem ficar lá saudosistas. Olha, eu tô fazendo uma crítica à monarquia agora, tá? Eu sou tão justo, cara. Que ó, os membros da família real brasileira não querem que a monarquia volte através de uma, digamos, de uma intervenção militar. Eu acho isso um absurdo, porque se o exército é que deu o golpe neles, nada mais justo que o próprio exército restitua, né? A maioria lá não quer. Então, como vai se dar? É lá, o pó de fada, algum dia. Parece que eles querem ficar nesse clubinho intocável. A família real, aí fica naqueles eventos históricos, querem ser lembrados, aí são chamados no programa. Eles não querem voltar para o poder, essa é a realidade. Não querem. O certo era isso aí, entendeu? O Bolsonaro falou que ele é fã do Dom Pedro II e tal. É que ele conhece a história. Que o certo seria isso. É isso, gente. Valeu, palpite. Obrigado. Pois é. Cara, é por causa da cultura do nosso povo, né, cara? O povo ainda pensa assim, que a monarquia era escravagista, entendeu? Esse conceito. Pensa que monarquia é uma coisa ultrapassada, coisa de museu, que república é o avanço natural, a evolução natural de monarquia. É isso. Não tem como. É tão bizarro isso tudo que, digamos que se implementasse o anarcocapitalismo, sociedade libertária, isso também seria considerado tirania. Sim, o anarcocapitalismo seria considerado tirania. Por quê? Porque olha quanto sócia tem nesse país, cara. Tu acha que eles iam gostar da ideia de não ter governo, de não ter funcionalismo público? Então, para essas pessoas, que é uma grande parcela da sociedade brasileira, de encostados, de funcionários públicos, de parasitas do Estado, o anarcocapitalismo, que é simplesmente, sei lá, as pessoas viverem as suas próprias vidas, ia ser uma grande tirania. Sem Estado seria uma grande tirania para a maioria das pessoas. Esse é o paradoxo, entendeu? Eu defendo, por exemplo, o Império do Brasil, a monarquia, por questões éticas. E, claro, questão histórica, questão de justiça. A República foi um golpe. Simples assim, entendeu? Agora, a prática do negócio, com a população que nós temos, esquece. Esquece, meu amigo. É cada um viver a sua vida, cuidar da sua família, se refugiar, se equipar, ou sair do Brasil. É isso. Porque, assim, coletivo, esquece tudo. Não tem mais jeito, não. Marcos, mas complicado, né? Muitos países legais, assim, a Austrália, Nova Zelândia, tudo mais, tudo países com liberdade econômica, mas que quando chegou a questão sanitária, o cidadão perdeu sua liberdade. Aí aquele monte de cidadão prósperos, países lindíssimos, não vê um papel de bala no chão, mas todo mundo preso em casa e subjugado da mesma forma. Eles não dão pingo sem nó, cara. É esse o ditado? Acho que é. Não adianta ter só a questão econômica, não adianta. Tem que ter princípio, tem que ter filosofia, senão não adianta. Tá? Mas já tem problema há muito tempo, Ivan. É porque a gente não pode mostrar mais. Você vê o problema, porque por isso que eles censuram.
Mas no Falha da Matrix a gente cansava de mostrar vídeos e tudo mais. Até de drone caindo, ó, quando chegava perto. É, é pássaros morrendo, tudo aí. Tudo aí. Mas que é um assunto, né? A gente não pode mais falar. A gente mostrou também como eles camuflam as antenas disfarçadas de coqueiro. Pra que camuflar? A gente mostrou tudo aí. Se você pesquisar o assunto a fundo, você vai descobrir. Vou sim, Simplício. Vou voltar às sextas-feiras. Só tô esperando passar esse tornado aí, esse furacão aí que são as eleições. Aí pro final do ano que vem então vai ser só isso, porque eu não vou ficar aqui falando disso aí não, cara. Eu vou ficar falando dessas coisas, vou ficar falando de história, aquilo que de forma individual pode agregar para sua vida. Agora, de forma coletiva, que é, por exemplo, tratar de geopolítica, assim, de política nacional, isso aí vai ter fim, cara. Isso aí eu não vou ficar falando, por isso que eu tô pegando firme agora, que eu sei que o futuro do meu canal não vai poder ser esse mesmo. O cara vai, já viu como é que é, já é um horrível de trabalho. Assim, eu mostrei aqui, né, para vocês, né, cara? Aqui, ó. Tudo desmonetizado, nossas últimas lives aí, ó. Tudo desmonetizado. Tudo. Agora você imagina como é que vai ficar. Aí eu vou pegar, vou continuar falando disso? Senão eu não sobrevivo na plataforma. Né? Tem condição. Por isso que eu peço para vocês, sejam um membro aqui do canal, se torne um legionário. Tem um botão aqui embaixo, seja membro, em azul. Se inscrever é completamente de graça. Se inscreve, marque o sininho. E é isso. Acho que não tem mais o que falar não, gente. É verdade. Agora ela vai ter que provar que aquilo ali aconteceu mesmo, que ela tem aqueles números ali, tem aqueles dados ali, né? Eu não duvido que aconteça, tá? É igual eu falei. Mas aquele caso em específico ali, bom, eu falei o que eu penso sobre esse assunto na última live. Essa questão da Damares, da denúncia dela aí. Agora ela vai ter que botar isso aí, porque é, coisas assim acontecem, cara, e até pior. Mas eu não sei se foi o caso dessa daí que ela falou. Agora ela vai ter que provar, senão vai ser um problema para a campanha do Jair, isso aí. O problema foi esse, foi lançar isso agora, amanhã é dia das crianças, muito em cima, usar a igreja de palanque eleitoral para o Jair e fingir que está chorando e não sai uma lágrima. Agora eles vão em cima, tu tem prova disso aí? Ela fala, não tenho. Aí vai ser o quê? Usado pelo Lula. Entendeu? Ah, fake news na igreja, não sei o quê, usando sentimentalismo, não sei o quê, só para poder botar o Bolsonaro. É aquelas coisas que vocês já sabem. E para fechar, vamos aqui para fechar. Vou botar na tela aí para vocês. Dia 30 tá chegando, galera. Eu tô ansioso, hein, cara. Hoje é dia 11 ainda. Cara, não passa. Ah, o dia não passa, cara. Vou botar para vocês aí na tela uma profecia.
Abre aspas. Vocês querem então eu vou reconhecer esse sindicato, o PT, mas não esqueçam que esse partido chegará ao poder e lá entrando tudo fará para instituir o comunismo. Nesse dia nesse dia vocês vão querer tirá-lo de lá e para tirá-lo de lá será à custa de muito sangue, sangue brasileiro. Fecha aspas. Presidente Figueiredo, último presidente militar. Bom, mas a direita brasileira se orgulha de protestos pacíficos e ordeiros. E com isso, meus amigos, eu encerro essa live de hoje. E quinta-feira você já emenda com isso aqui que está sendo falado agora. Beleza? Quinta-feira, 8h30 da noite. Aqui no CVC. Obrigado pela presença de vocês. Forte abraço. E é isso. Infelizmente, eu acho que esse cara, esse velho barbudo, nojento, ladrão, vai ser o próximo presidente. Mas quinta-feira a gente está de volta aqui com vocês. Valeu.